Oi, despertados, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um desabafo, mais uma conversa que eu trago para abrir para vocês o que tem acontecido. E eu não sei se vocês viram o último vídeo que eu postei falando sobre a borboleta e o jardim, né? Que para você atrair a borboleta, você tem que cuidar do teu jardim. E eu não sei se coincidentemente, mas eu não acredito em coincidências. Quando eu estava iniciando esse canal pela milésima vez, que é dessa vez agora, eu, eu tive vários cortes na minha vida, né? Que eu comentei alguns com vocês, inclusive o meu antigo relacionamento com. Eu acho que era um relacionamento, enfim, kármico. E precisava fazer algumas limpezas, algumas curas. Foi um teste para saber se eu tinha aprendido a lição, sabe? E no meio disso tudo, de tudo que aconteceu, eu recebi uma visita aqui em casa. Eu recebi uma borboleta. Isso foi bem antes de eu gravar o vídeo e eu nem. Quando eu gravei esse vídeo que eu falei, cuide do seu jardim para que a borboleta apareça, eu nem estava lembrada desse episódio da borboleta. Mas hoje eu estou de luto, né? E eu vou contar para vocês por quê. Enfim, quando um monte de coisa mudou na minha vida, eu recebi aqui em casa uma borboleta. E eu, normalmente, quando eu recebo uma visita de algum inseto, principalmente inseto dentro de casa, né? Não sei vocês, mas eu não gosto. Eu adoro a natureza, mas dentro de casa eu prefiro não ter, né? Então, quando entra, por exemplo, uma borboleta ou uma abelha em casa e eu tenho cachorrinha, né? Elas podem comer esses insetos, o que não é legal. Eu peço encarecidamente que esses insetos, esses animais, se retirem da minha casa. Eu não sei se vocês fazem isso, mas fica a dica. Por exemplo, quando uma abelha entra em casa, eu falo: olha, é um símbolo de organização, prosperidade. Eu agradeço, recebo o recado, mas eu gostaria, por favor, que você fosse embora, porque aqui não é o teu lugar, né? Então eu não falo bem assim, mas eu converso com o inseto e normalmente ele vai embora, tá? É incrível mesmo. Só não vai embora, tipo, animais que não são muito, insetos que não são muito legais. Então, uma barata, eu não consigo conversar com barata, mosca, não consigo conversar com mosca, então fica, salvo esses adendos, tá? Enfim. E daí eu pedi para que essa borboleta se retirasse da minha casa. Agradeci porque eu sei que a borboleta representa um ciclo de metamorfose, mudança, e você representa um novo ciclo chegando na tua vida, né? E foi bem naquela época assim que eu tava passando por um turbilhão de coisas. Então eu agradeci, recebi o recado, agradeci e pedi que ela se retirasse. Mas ela não se retirou. E nisso eu vi a borboleta. Era tarde da noite, eram umas, sei lá, umas 7 horas. Eu dormi, eu fui dormir com todas as janelas abertas, pedi que ela se retirasse e fui ver minha vida. Fechei a porta do meu quarto para ela não entrar dentro do meu quarto e deixei ali para ela se retirar no momento que ela considerasse propício. Acordei de manhã linda e bela e fui olhar na sala para ver se ela estava lá. E ela não estava mais lá. Eu falei, maravilha, ela já foi embora. Sentei para tomar o meu café da manhã, linda e plena. Ela estava, isso assim, depois de horas de eu ter acordado. Ela estava embaixo da mesa, muito, num lugar assim, bem escondido, num lugar bem escondido e que eu não tinha percebido. Eu não ia perceber se não fosse ter caído um negócio no chão e eu fui pegar. Aí eu olhei e vi que ela estava lá, porque senão eu não ia enxergar ela ali. E mantive, né? Aí eu lembrei de um ditado popular que eu não sei se vocês conhecem, que diz assim, que a gente não pode pegar na asa da borboleta, porque senão cega. E eu fiquei com isso na minha cabeça, eu falei, cara, eu acho que a asa da borboleta não causa cegueira.
deve ser alguma coisa pra gente não pegar na asa da borboleta, né? Porque eu já vi pessoas retirando borboleta dos lugares, assim, segurando na asa e movendo a borboleta de lugar. Então eu pensei nisso e lembrei desse ditado popular. Então eu pensei comigo, deixa eu procurar na internet para ver se tem alguma informação sobre. E de fato tinha. E na verdade é um ditado popular porque na realidade as asas das borboletas, são extremamente sensíveis. Caso você pegue a borboleta pela asa, você pode danificar a asa e você vai matar a borboleta, né? Muito provavelmente você vai acabar deixando a bichinha aleijada. Então você pode machucar a borboleta e ferir ela de uma forma que cause a morte. E ela não foi embora, ficou o dia inteiro, ela não foi embora. E assim, a minha casa, gente, aqui nas janelas tem grades, sabe? Não é nem, não sei se fala grade. E não é de metal, é de, eu não sei que material que é esse aqui. Mas é aquela grade, assim, pra criança não pular da janela, sabe? Então tem essa grade aqui nas janelas. E eu fiquei pensando, como que ela conseguiu passar primeiro? Porque era uma borboleta relativamente grande. E eu fiquei com medo. Eu falei, eu acho que ela não vai conseguir sair por conta própria. Então, o que que eu fiz? Eu não posso pegar na asa dela. Eu peguei um potinho, tipo um potinho de marmita, bem grande, para não encostar nela de forma alguma. E eu peguei, acho que uma folha de papel para cobrir, né? Para colocar embaixo e o potinho em cima. Ficou o potinho em cima e a folha embaixo. Levantei cuidadosamente e coloquei ela, inseri bem num buraco maior, porque a antiga pessoa que morou aqui cortou a grade, não sei o que aconteceu, que tem um buraquinho. Que ali deu para ela passar tranquilamente sem que encostasse na asa dela, né? Sem que a travessia encostasse na asa dela. Eu consegui fazer ela sair. Isso era, na verdade, minto, eu deixei ela 2 noites esperando que ela fosse se retirar sozinha. Na outra manhã seguinte, ela ainda estava lá. Só vendo aqui. Ela ainda estava lá. Então, era de manhã, eu fiz isso, de pegar, colocar ela no potinho e levar até a janela. E na hora que ela alçou voo, era uma borboleta laranja. A coisa mais linda, gente. E eu não tinha visto a cor dela, porque ela tava, tipo, bem fechadinha, sabe? Eu não tinha visto a cor dela. Daí, quando ela alçou voo, gente, me veio uma sensação de, eu não sei, tão boa, tão boa. Eu fiquei muito feliz, eu chorei. Tipo, caiu lágrimas dos meus olhos e eu fiquei, obrigada. Eu acho que esse era um recado que eu precisava receber, que eu precisava sentir que realmente a transformação tá aqui já, né? E, gente, eu registrei assim na minha mente a borboleta. Isso faz, sei lá, uma semana. Tô gravando esse vídeo dia 15. Hoje é dia 15. Hoje eu amanheci lindamente. Fui tomar um café da manhã e a borboleta estava lá. Olha, eu não sei, gente, eu era igual, era idêntica. Eu não sei se era a mesma borboleta, mas eu senti que era. Só que aquilo me veio como um baque, sabe? Porque a asa dela não estava mais tão bonita. Ela estava colorida, ela estava fechadinha também, mas eu fui olhar bem de perto para saber se era ela. E daí eu vi que uma parte da asa ela estava colorida e a outra parte era como se ela tivesse, sabe, como se fosse uma folha secando, a cor de uma folha secando. Então metade da asa estava colorida, bonita assim, e a outra metade tava com essa cor assim meio seca. Eu falei, gente, essa borboleta tá morrendo. Eu acho que é a mesma. Porque eu lembro que minha irmã comentou comigo que borboleta dura, ela o período de vida dela é bem curto, né? Então, hoje eu tava dando uma olhada, uma borboleta vive aproximadamente 8 anos. 8 anos, as ideias. Uma borboleta vive aproximadamente 8 dias. E acho que faz isso, faz, sei lá, uma semana que essa borboleta entrou aqui em casa. Falei, cara, será que é a mesma? Mas como é que ela vai? E daí eu entrei nessa brisa. Porque eu realmente senti que era a mesma. Só que a minha mente veio surtando, tipo, não tem como.
Não tem como a borboleta pegar e falar, eu quero ir pra lá pra morrer lá, sabe? Então, o que veio na minha mente foi, ela veio, se for a mesma, de fato, e mesmo se não fosse a mesma, gente, olha que coincidência. Ela veio aqui pra casa, ela entrou dentro de casa, a mesma cor de borboleta, a mesma presença energética, acho que eu posso dizer isso. E eu fui trabalhar, quando eu voltei, ela tinha sumido. Quando eu olhei pro chão, ela estava morta no chão. Gente, isso veio como um baque que eu fiquei, cara, ou a minha energia tá muito ruim para ela voltar e querer morrer aqui, ou é outra borboleta que também eu acho curioso, em menos de uma semana, 2 borboletas entrarem em casa. Isso, assim, acontece raramente. Há muito, muito tempo atrás, o que entrava dentro de casa era mariposa, porque tem outro significado espiritual. E é o ponto que eu quero chegar aqui e comentar com vocês. Eu até separei aqui algumas informações que falam assim: a borboleta representa o sinal da metamorfose, lagarta, crisálida e, por fim, o voo livre, liberdade. Espiritualmente, isso reflete o processo de evolução da alma, morrer para o velho eu e renascer para uma versão mais leve, sábia e consciente. Quando uma borboleta aparece em momentos de introspecção, pode ser um sinal do universo de que você está passando por um despertar espiritual. Ela lembra que as mudanças interiores são sagradas, mesmo quando ainda não se manifestaram no mundo externo. A borboleta convida você a soltar o controle e viver com mais leveza, confiando nos ventos da vida. É o símbolo da alma livre que aprendeu a se desapegar do passado e a dançar com o presente. Muitas tradições acreditam que as borboletas são mensageiras espirituais, almas de entes queridos, guias ou sinais do plano divino. Ver uma borboleta em momentos de dúvida ou dor pode ser um abraço espiritual, lembrando que você não está só. A presença de borboleta pode anunciar mudanças importantes, o fechamento de um ciclo e o início de outro. Elas nos ensinam que a vida é feita de fases e que cada uma tem seu propósito e sua beleza. Só que acontece, ela não veio apenas. Dessa vez ela veio e morreu. Gente, eu fiquei muito triste. Então, eu fiz uma outra pesquisa e o que eu descobri, né, o que veio de informação para mim, e eu quero saber o comentário de vocês sobre o que vocês acham, se vocês concordam e se vocês possuem outra informação para me ajudar a esclarecer esse recado do universo, né? Diz assim: a borboleta representa transformação e renascimento. Se ela morre dentro de casa, pode simbolizar que uma fase da sua vida chegou ao fim, ou que há algo que precisa ser concluído internamente antes que você possa evoluir para a próxima etapa. Olha que profundo isso, porque justo nesses dias, o meu antigo namorado, né, da Matrix, a gente voltou a se falar e eu tô sentindo que tem coisas que precisam ser encerradas, sabe? Só que antes do encerramento precisa ter uma conversa antes. E a gente não tá conseguindo conversar para conseguir alinhar essas pontas soltas, sabe? E daí tem o segunda informação aqui, ó. Espiritualmente, algumas tradições interpretam isso como um sinal de atenção, um alerta sobre algo que está estagnado na sua vida, um convite a libertar padrões antigos, emoções ou relações que não servem mais. Gente, olha que cirúrgico. Eu amo a espiritualidade, não tenho o que dizer, sinceramente. E quarto, embora a morte da borboleta possa parecer triste, espiritualmente ela representa o potencial de um renascimento interno. É como se o universo estivesse dizendo: algo precisa morrer em você
para que você possa se transformar e voar mais leve. Gente, os sinais da espiritualidade, eles estão em todos os lugares. Eu acho que não é muito inteligente da nossa parte quando a gente começa a questionar muito os sinais que a gente vê e que ressoam com a nossa intuição. Não basta você só olhar, ligar alguns pontos e acreditar que tem um sinal ali. Ouça a sua intuição, ouça o teu coração. Eu sempre boto fé de que a melhor decisão, a melhor escolha, ela está no alinhamento do teu racional com o teu emocional. Quando o coração vai para um lugar, para um lado, e a razão vai para outro, pare, não tome nenhuma decisão e reflita, pois você precisa alinhar um dos polos, porque nenhuma decisão assertiva ela vai contra um desses dois sentidos, né? Então fica aqui essa reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado e um beijo até o próximo vídeo. Tchau!